Meu nome é Cyber. Bem-vindos ao podcast Defesa Cibernética. Falaremos sobre como os cibercriminosos estão acessando os recursos da nuvem e roubo de credencial de login e controle de conta. A proteção e migração de dados, eficiência de custos e desempenho aprimorado são apenas alguns incentivos que levam muitas organizações a migrar suas operações para a nuvem. As condições de trabalho remotas resultantes da pandemia Covid-19 estão acelerando esse movimento em todos os setores. Os criminosos, por sua vez, têm como alvo organizações que carecem das medidas de segurança em nuvem adequadas, ao mesmo tempo que usam a nuvem para facilitar que suas próprias empresas nefastas se tornem mais ágeis, anônimas ou escalonáveis. Este blog se baseia na inteligência de ameaças de fóruns e mercados clandestinos para examinar alguns dos principais vetores de ataque usados por agentes de ameaças que visam ambientes de nuvem e fornece recomendações de mitigação que as organizações podem implementar para ajudar a proteger seus ativos de nuvem. Vetores de ataque: roubo de credencial de login e controle de conta para obter acesso a ambientes de rede corporativa hospedados na nuvem. Os agentes de ameaças estão visando credenciais de login da mesma forma que roubam outras credenciais, usando engenharia social, phishing, smishing, golpes de mídia social e vários tipos de malware, como ladrões de informações. Os atores usam as credenciais roubadas, vendem ou leiloam-nas a outros atores em mercados especializados ou doam-nas gratuitamente para acumular pontos de reputação no fórum. As credenciais para qualquer plataforma corporativa tornaram-se especialmente atraentes à medida que o ecossistema entre vendedores de acesso à rede e gangues de ransomware começou a prosperar em 2020. Usando os recursos de monitoramento de Dark Web da Accenture Cyber Threat Intelligence, ACT, um mercado de Dark Web popular que está vendendo credenciais de nuvem comprometidas é um mercado russo. O Marketplace tem uma seção Stealer Logs contendo logs conjuntos de credenciais de login, classificados pelo malware usado para roubá-los, a localização geográfica da vítima e a lista de domínios afetados. A grande maioria das toras vendidas no mercado russo é roubada com os ladrões Vidar e Taurus, com uma porcentagem menor da Azorut. Com base nos dados do Sysgeo, o ACT verificou que os membros do mercado russo fizeram upload para o fórum de quase 7.000 registros, contendo dados de login pertencentes a qualquer um dos 3 maiores provedores de serviços em nuvem entre 1 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021. O ACT pesquisou o site do mercado russo e rapidamente encontrou um registro datado de 19 de janeiro de 2021 para uma vítima baseada em Maryland, Estados Unidos. Este log continha credenciais de login para uma variedade de serviços. A análise dos URLs contidos no log indicou que a vítima provavelmente trabalhava para uma empresa local de gerenciamento de serviços de TI. No mesmo logo, havia vários conjuntos de credenciais com cookies para os seguintes sites: console.aves.amazon.com, account.activedirectory.windowsazure.com, accounts.google.com, remotedesktop.google.com. O ACT, portanto, avalia que qualquer comprador deste log com conhecimento de como escapar das medidas de detecção de fraude e de como usar essas credenciais pode provavelmente acessar o ambiente de nuvem corporativo da empresa de gerenciamento de serviços de TI. O cookie associado nesses logs auxilia o comprador a replicar o comportamento da vítima ao efetuar login no serviço de nuvem. Um alerta CISA de 13 de janeiro de 2021 menciona incidentes em que os agentes da ameaça contornaram a autenticação multifator, MFA, usando cookies roubados para comprometer contas de serviço em nuvem. O ACT avalia que o mercado russo, e vários outros mercados similares da Dark Web, oferecem aos atores um caminho para o ambiente de nuvem de uma corporação. Como se proteger contra a invasão de conta? ACT sugere organizações. Proteja as redes contra malware por meio de práticas recomendadas para patching, configuração de firewalls, manutenção de assinaturas de antivírus atualizadas, execução de varreduras regulares, retenção de backups separados da rede e uso de listas de permissões de aplicativos. Use o MFA sempre que possível para acesso à rede corporativa. Roubo de chave de acesso.
chaves de acesso roubadas, IDS de chave de acesso e chaves de acesso secretas, oferecem aos atores uma alternativa às credenciais de login ao violar os sistemas corporativos, fornecendo aos atores autenticação se usado corretamente. A violação de dados da Imperva em agosto de 2019 foi o resultado de uma chave de API roubada de uma das contas AWS da Imperva. Um hacker roubou a chave de um servidor interno exposto e, em seguida, usou a chave para roubar dados, incluindo endereços de e-mail, senhas com hashes SAL e chaves API e TLS. Vários agentes de ameaças estão discutindo as chaves de acesso ao serviço de nuvem na web profunda e escura. Em 29 de setembro de 2020, no respeitável Fórum XSS em russo, o ator PevPevPev solicitou chaves de API para hospedagem em nuvem o Cloud.cn, Cloud.com, AWS. Em 31 de agosto de 2020, o ator Tabak publicou um artigo detalhado sobre o respeitável fórum da Dark Web XSS intitulado Como hackeado uma empresa de US$ 20 bilhões com um serviço gratuito. O ator detalha como a pesquisa por arquivos private pertencentes a uma grande empresa de viagens global levou à descoberta do token secreto da AWS e da chave SSH privada de um aplicativo da web usado por uma empresa startup previamente adquirida pela empresa maior. A partir daí, o ator usou ferramentas de código aberto para realizar o reconhecimento, mover lateralmente e escalar privilégios e, eventualmente, conectar-se ao servidor de produção principal como root usando a chave SSH privada. Em 10 de fevereiro de 2021, um agente de ameaças anunciou acesso a mais de 10 mil empresas por meio de chaves raiz da AWS roubadas. O ator convocou grupos de ransomware para entrar em contato para discutir a venda, sugerindo que isso facilitaria infecções generalizadas de ransomware. As chaves de acesso são frequentemente expostas acidentalmente em serviços como o Pastebin ou a plataforma de desenvolvimento de software GitHub, facilitando a localização se o repositório está acessível ao público. Eles também podem ser roubados usando malware implantado em dispositivos comprometidos. Eles podem não fornecer o acesso mais amplo e de longo prazo fornecido pelas credenciais da conta do usuário, já que as chaves tendem a ser alteradas ou descartadas com mais regularidade, mas as práticas de higiene cibernética inadequadas resultam no roubo de chaves, sendo um problema persistente para ambientes em nuvem. Como se proteger contra roubo de chave de acesso? Acti sugere organizações. Siga as práticas recomendadas de segurança de chave de acesso, como regeneração regular de chave, não incorporando chaves no código, garantindo que as chaves não criptografadas não sejam acessíveis em sistemas públicos de gerenciamento de código-fonte, como GitHub, e excluindo chaves desnecessárias. Sempre que possível, utilize as soluções de gerenciamento de chaves existentes, como o AWS Secrets Manager da Amazon e o Key Vault do Microsoft Azure e compromisso da cadeia de abastecimento. No final de dezembro de 2020, a Microsoft lançou um blog afirmando que o objetivo do compromisso da cadeia de fornecimento da SolarWinds era direcionar os recursos de nuvem das vítimas. Depois de obter acesso às redes das vítimas, os invasores tentaram passar do acesso local aos recursos da nuvem, abusando da confiança em ambientes de autenticação federada, principalmente por meio do uso de linguagem de marcação de asserção de segurança, SAL, e, em seguida, acessar dados protegidos. Essa abordagem altamente organizada e sofisticada mostra o valor que esses atores atribuem ao acessar dados confidenciais armazenados na nuvem. Esse método, embora não seja novo, provavelmente despertou o interesse de outros agentes de ameaças que visam a ambientes de nuvem. Gangues de ransomware, em particular, são conhecidas por direcionar dados confidenciais armazenados na nuvem para roubo de dados e extorsão. Muitas gangues de ransomware tiveram o ano de 2020 muito bem sucedido, o que lhes deu tempo e recursos para avançar para ataques à cadeia de suprimentos para violar suas vítimas, em vez de usar seções RDP ou VPN comprometidas. Gangues de ransomware visaram os próprios provedores de serviços em nuvem em um ataque à cadeia de suprimentos. Em maio de 2020, o provedor de serviços em nuvem Blackbaud foi violado.
Atores de ameaças roubaram dados e implantaram ransomware, afetando pelo menos 125 clientes Blackbaud nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Canadá. Blackbaud pagou o resgate e os criminosos confirmaram que apagariam os dados roubados. Em novembro de 2020, havia 23 propostas de ações judiciais coletivas de consumidores nos Estados Unidos e Canadá contra Blackbaud. Os danos generalizados e duradouros de ataques como Blackbaud e SolarWinds apenas encorajarão os criminosos cibernéticos avançados a avisar ainda mais os ambientes e provedores de serviços em nuvem. Como se proteger contra o comprometimento da cadeia de suprimentos? ACT sugere organizações implementar a autenticação multifator para reforçar o controle de acesso do usuário, implementar controles de autenticação baseados em hardware em ativos críticos, implementar confiança zero ou controles de hipersegmentação semelhantes para aumentar a visibilidade em uma rede e bloquear usuários e dispositivos não autorizados. Tais controles incluem detecção de intrusão e sistemas de prevenção, firewalls, inspeção profunda de pacotes, ferramentas de análise de tráfego e zonas desmilitarizadas. Implemente a análise de comportamento de usuário e entidade, web, para entender e identificar tentativas de login anômalas ou suspeitas por atores que utilizam credenciais legítimas. Busque agressivamente análises de dados no nível da internet que iluminem o comprometimento dos parceiros terceirizados da cadeia de suprimentos de sua organização. Vulnerabilidades. Os provedores de serviços em nuvem geralmente corrigem vulnerabilidades conhecidas sem exigir interação com o cliente. No entanto, quando os serviços em nuvem envolvem o cliente no gerenciamento do software, a supervisão pode ser um desafio devido à complexidade dos ambientes de nuvem e à rápida taxa de mudança da tecnologia de nuvem. Os pesquisadores de segurança descobriram e divulgaram com responsabilidade vulnerabilidades graves que afetam os serviços em nuvem, por exemplo, uma vulnerabilidade crítica de execução remota de código no Microsoft Azure, que recebeu uma pontuação CVE 10 perfeita em outubro de 2019, CVE 2019-1372. Uma vulnerabilidade de execução remota de código que os pesquisadores divulgaram em maio de 2020, que, se explorada, deixaria as nuvens privadas expostas e abertas para aquisição. Em outubro de 2020, as vulnerabilidades de solicitação de falsificação do lado do servidor, SSFR, e de execução remota de código foram divulgadas no serviço de aplicativo de hospedagem na web do Microsoft Azure. Os atores da ameaça desejam compartilhar e discutir esses relatórios com o objetivo de aproveitar as vulnerabilidades não corrigidas. Os pesquisadores de segurança da Cisco Talos publicaram uma entrevista com um operador de ransomware Lockbit que se autodescreveu, que a Cisco avaliou como confiável. O ator foi citado como tendo dito sobre suas vítimas: "Usamos a pesquisa de chapéu branco contra eles. Assim que um CVE é publicado, nós aproveitamos porque leva muito tempo para as pessoas corrigirem." Em junho de 2020, o ACT observou um ator de ameaça publicando um exploit RCE, Remote Code Execution, para CVE 2020-3956 em um fórum da Dark Web em russo. Esta vulnerabilidade afetou o Vanguard Cloud Directory. Se explorada, pode permitir uma aquisição completa da infraestrutura da nuvem. O código foi copiado e compartilhado da página do GitHub associada a um artigo publicado pela empresa de segurança cibernética Citadel em 1 de junho intitulado Flow Infrastructure Takeover of Vanguard Cloud Director, CVE 2020-3956. Existem muitos outros exemplos de agentes de ameaças que procuram ativamente e compartilham pesquisas de chapéu branco visando vulnerabilidades do ambiente de nuvem, a fim de explorá-las. Um ator em particular compartilhou os seguintes artigos no Fórum XSS da Dark Web em setembro de 2020. 21 de setembro de 2020. Ataque nas nuvens. Um guia para aplicativos de ACT no Azure e AWS. 25 de setembro de 2020. Escalando privilégios no serviço AWS Elastic Kubernetes, EKS, ao comprometer a função de uma instância de nó de trabalho. 27 de setembro de 2020.
Capturing AWS Metadata Service Using SSRF 29 de setembro de 2020. Do Azure ao Active Directory, via Azure, apesar dos avisos em alguns artigos afirmando que eles são apenas para fins educacionais, é altamente provável que os agentes de ameaças, especialmente em fóruns preenchidos com membros tecnicamente qualificados e com bons recursos, como o XSS, estejam usando essas técnicas para fins nefastos. Como se proteger contra vulnerabilidades? ACT sugere organizações. Priorize a verificação regular e correção de vulnerabilidades conhecidas com a versão mais recente do software. Manter um inventário atualizado de ativos para garantir a visibilidade de todos os endpoints que requerem correção. Garanta uma abordagem consistente para patching em ambientes de nuvem e híbrida. Configuração incorreta. A infraestrutura em nuvem mal configurada pode expor dados ou recursos à internet pública, e a falha na implementação de criptografia ou MFA pode permitir que os atores acessem ferramentas, dados, ativos ou sistemas relacionados à nuvem. De acordo com o relatório da investigação de violação de dados da Verizon de 2020, os ataques como resultado de configurações incorretas em geral, não apenas para a nuvem, têm aumentado desde 2017. Uma variedade de ferramentas gratuitas disponíveis em sites como GitHub, por exemplo, AWS Recontall, Cloud Scraper, S3 Bucket Tester, serviços como o Shodan, ou mesmo simplesmente o uso do Google Docs, sem mencionar uma grande variedade de ferramentas de hacking personalizadas disponíveis na Dark Web, tornam mais fácil fazer a varredura na internet em busca de sistemas configurados incorretamente. Histórias de violações de dados resultantes de ambientes de nuvem mal configurados aparecem regularmente na mídia. O ACT observou outros exemplos de agentes de ameaças que anunciam dados para a venda em mercados da Dark Web onde eles especificaram que os dados foram obtidos de ambientes de nuvem desprotegidos. Um exemplo é o prolífico comerciante de dados comprometidos ShineHunters, que em janeiro de 2021 divulgou dados roubados de uma série de novas organizações de vítimas, especificando que teriam acesso por meio de um bucket AWS S3 inseguro. ShineHunters é conhecido por preferir esse método. Outro ator postou no fórum de violação de dados da Dark Web Raid Forum em janeiro de 2021 uma oferta para vender dados de mais de 3 milhões de usuários de um conhecido site de concessionária de automóveis, também retirados de um Audi S3. Os atores da ameaça geralmente exploram configurações incorretas da infraestrutura da nuvem para roubo de dados, mas também as usam para roubo de criptografia. A extração de criptomoedas pode ser cara, muitas vezes aumentando drasticamente o uso de dados e contas de eletricidade e degradando o desempenho do hardware. Um ator de ameaça pode reduzir os custos de investimento operacional usando a infraestrutura da vítima gratuitamente, o que se torna especialmente atraente quando o preço da criptomoeda é inflado. O grupo de atores de ameaças Teantint tem estado particularmente ativo neste campo, varrendo a internet em busca de credenciais AWS expostas e plataformas Docker configuradas incorretamente, a fim de usar a infraestrutura de nuvem comprometida para minerar criptomoeda. Como se proteger contra configurações incorretas? Existem muitas maneiras de configurar incorretamente um ambiente de nuvem, mas as sugestões a seguir abordam alguns dos erros mais comuns. Registrar as alterações feitas nos recursos, se o registro estiver disponível do fornecedor da nuvem. Identificar as causas da configuração incorreta para ajudar a identificar as atividades do invasor. Criptografando dados. Garantir que os usuários tenham acesso apenas às contas e serviços necessários e controlar o acesso por meio de permissões. Testar o código e as configurações antes e depois das implantações para evitar desvios na configuração. Realize análises de segurança regulares das configurações de nuvem usadas em sua organização. Ameaça interna. Os provedores de serviços em nuvem são como qualquer outra organização em sua suscetibilidade a ameaças internas. É uma preocupação séria, considerando os volumes e a sensibilidade dos dados processados e armazenados na nuvem. Embora raro, os atores ocasionalmente tentam recrutar pessoas de dentro para operações do crime cibernético.
Em 12 de dezembro de 2020, no Fórum Exploit de língua russa, um ator de ameaças buscou informações privilegiadas em grandes empresas e incluiu SaaS software como serviço e hospedagem na lista preferencial de tipos de empresa. Exemplos de alto perfil de usuários internos mal intencionados causando danos generalizados a seus ex-empregadores também foram relatados na mídia. Por exemplo, em julho de 2019, um ex-funcionário da Amazon foi preso sob suspeita de fazer download de dados de aplicativo de crédito Capital One de mais de 100 milhões de pessoas de um servidor de dados em nuvem alugado. Ameaças internas também podem ocorrer devido a administradores de nuvem não treinados ou negligentes. Muitas das configurações incorretas descritas acima provavelmente resultaram da exposição não intencional de dados confidenciais ou recursos de nuvem. Como se proteger contra ameaças internas? Acti sugere organizações. Implemente o gerenciamento de acesso de identidade para garantir que o acesso a dados confidenciais possa ser atribuído a funcionários específicos para fins de monitoramento, como rastrear como os dados estão sendo usados e para onde os dados estão sendo transferidos. Ferramentas específicas estão disponíveis para desconectar usuários remotamente ou para bloquear e redefinir sessões enquanto alertam os administradores sobre possíveis violações. Use o conceito de privilégios mínimos para contas de usuário e acesso a dados, como, por exemplo, criando senhas únicas para usuários que não exigem acesso consistente a dados confidenciais, revisando as permissões regularmente e revogando o acesso de funcionários que saíram imediatamente. Fornece treinamento frequente aos funcionários para evitar ameaças internas maliciosas. Os tópicos devem incluir proteção de dados, prevenção de phishing, políticas de senha e muito mais. Implementar e aplicar políticas e procedimentos de segurança digital e física que auxiliem na identificação de ações negligentes dos funcionários para evitar sua repetição no futuro. Conclusão. À medida que as empresas continuam a migrar suas operações para a nuvem, cada vez mais os criminosos verão a nuvem como um alvo atraente para operações criminosas e de espionagem. O reconhecimento proativo da Dark Web pode iluminar muitas dessas ameaças ativas, permitindo que as organizações enfrentem um comprometimento potencial. A implementação de programas de segurança específicos para a proteção em nuvem e a integração de redes de inteligência de ameaças projetados para fornecer indicações e avisos de atividade de ameaças cibernéticas é fundamental para ajudar a garantir uma presença segura na nuvem. Fonte: Accenture.